começar com o Cruzeiro, já direto na Toca da Raposa, onde está Giovana Pires. Porque a turma do Diniz ganhou uma folga, mas termina hoje. À tarde já tem treino, não é isso, Giovana? Boa tarde, me conta. Treino à tarde, Maurício. Muito boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente aqui no GE. É o seguinte, depois de 3 dias de folga, depois daquela derrota para o Fluminense na semana passada, o time volta às atividades aqui na Toca da Raposa 2, sob o comando do técnico Fernando Diniz, que ainda busca a primeira vitória no comando da equipe. São 3 jogos, 2 empates e uma derrota do treinador sob o comando do Cruzeiro. Esse período de pausa no futebol por conta da data FIFA vai ser importantíssimo para a equipe, justamente para poder ajustar essa casinha para que o técnico Fernando Diniz consiga retomar a equipe, até porque tem compromissos importantes. Vão ser cerca de 10 dias de atividades antes da partida contra o Bahia no dia 18, confronto direto ali na parte de cima da tabela, e na sequência já tem jogo contra o Lanús pela Sul-Americana, jogo de ida valendo vaga na final do torneio continental. Esse período de folga também vai ser importante para o Cruzeiro para recuperar atletas. O atacante Rafa Silva está com uma lesão no joelho, está se recuperando, já iniciou aquele período de transição física, está intercalando atividades no campo e também na fisioterapia, e a expectativa é que para o dia 18 contra o Bahia ele já esteja à disposição do treinador. Maurício. Tá certo, Giovana. Muito obrigado pelas informações. Bom trabalho pra você. Falando de Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro jogou na última quinta, né? Só que a rodada de sábado foi generosa pro Cruzeiro. Dos 3 times que estão à frente do time do Diniz, ali na disputa pelo G6, nenhum venceu. São Paulo e Bahia perderam e o Internacional empatou. Como a Giovana disse, o próximo duelo do Cruzeiro é contra o próprio Bahia. No dia 18, o Diniz vai ter 2 semanas aí pra preparar esse time. O Galo tá ali... Nossa equipe encontrou Alexandre Matos, o Gão, e ele, CEO do Cruzeiro, falou sobre contratações. Eu não vi o Pedrinho falando que vai abrir o cofre. Eu vi ele falando que nós vamos trazer jogadores, obviamente, dentro da realidade que a gente... nível nacional, sim, mas a gente vai fazer dentro da nossa realidade. Lembra quando a gente fez essas contratações, bem antes de abrir a janela? E o Cruzeiro se posicionou através do Pelourenço, da minha pessoa, que o Cruzeiro ali tinha parado de contratar. E todo mundo duvidava, especulava e dizia 200 vezes que nós ia trazer isso, aquilo. E a gente disse, claro, não. Por que ou não? Porque a gente estipulou um limite, estipulou de maneira organizada um plano financeiro e a gente colocou em prática e é assunto encerrado. É como é feito uma empresa, né? A gente não pode... Aliás, o futebol brasileiro, os clubes quebraram muito por isso. Agora estamos em crise, precisamos contratar e não sei como é que vou pagar, isso não é problema, precisamos ganhar jogo, enfim. Não, ali tem uma organização. Então, dentro da organização que foi estipulada, nós vamos fazer, né? O que o torcedor pode ficar tranquilo é que cada ano o Cruzeiro vai se fortalecendo como um clube de ponta, buscando objetivos importantes. O que eu vou falar para vocês aqui é uma leitura minha, tá? De uma condição administrativa. Geralmente, quando se fala que o dono da SAF vai fazer um aporte financeiro, e ele tem todo o direito de fazer esse aporte, sem dúvida nenhuma, 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões, ele pode fazer aquele aporte inicial para trazer o jogador. Mas na hora de você garantir o salário, as luvas, aquilo que é de direito do jogador, que vai ser garantido em contrato, quem garante isso é a receita gerada pelo clube. É claro que ele pode colocar e aportar uma grana quando de repente faltar alguma coisa. Mas ele sempre tem que pensar nesse sentido, de que é a receita do clube que vai manter e deixar o clube com a sua saúde administrativa em dia. Então vamos pensar um pouco nisso também. É esse o pensamento da SAF, esse pensamento do Pedro Lourenço, pode investir, trazer jogador sem dúvida nenhuma, mas na hora de garantir ali o que vai pingar em dia, lá no banco, lá no dia do pagamento, é a receita que é gerada dentro do clube. Para... Não, agora eu vou aí. Não, peraí. Mudar o time voltar para as vitórias. Treinador de seleção brasileira. Não vou falar muito tempo. Não é muita vantagem também falar sobre isso. Mas tudo bem, treinador de seleção brasileira. Graças ao Edinaldo. Desempenho de Diniz nos 3 primeiros jogos é o pior. É o pior. O que foi, não? O que você quer, não? O que foi, não? Não sei. Não. Você para de tampar isso aí. Não, mas... No Atlético Paranaense, 2018, 2 empates e 1 vitória. 55% de aproveitamento. Perfeito. No Fluminense, 2019, o Diniz teve 1 empate e 2 vitórias, 77,7% de aproveitamento. Sim. No São Paulo, 2019, 2 empates e 1 vitória, 55,5%. E aquela Santos... campanha que a gente viu, né, em 2020, lá, misericórdia. E em 2021 ele estava no Santos, 2 vitórias e 1 derrota. No Vasco, 2021, 2 empates e 1 vitória. No Fluminense, em 2022...
um empate, 2 vitórias. Leopoldo Siqueira, muito bom ter você de volta aqui, Leopoldo Siqueira. Não acabei, não. Não acabei, não. Carece, não, Leopoldo. No Cruzeiro, esse ano, 2 empates e 1 derrota. É o pior aproveitamento, 22,2% do Diniz nos 3 primeiros jogos em que ele começou nesses clubes. Vamos olhar o copinho meio cheio, Leopoldo Siqueira? Vamos olhar o copinho meio cheio. Fique à vontade. Copinho meio cheio dessa parada que você tá vendo aqui. Sabe o que pega, galera? Pelo menos, agora, a gente percebe, por exemplo, os 2 primeiros jogos contra o Libertad, a gente passou um sufoco. No segundo jogo, a gente percebeu que o time estava começando a querer. No jogo contra o Fluminense, chateadíssimo com o resultado, tá? Mas a gente conseguiu ver um Cruzeiro diferente e o próprio Mano Menezes, treinador do lado de lá, falou: vamos subir essa linha e marcar o Cruzeiro agora. Porque depois lá atrás a gente não consegue tirar a bola deles. Então vamos esperar esse tempinho que o Diniz vai ter para trabalhar agora. E aí depois a gente volta a falar desse início. Depois de uns 5 jogos, 6 jogos. Isso aqui é para motivar o Diniz. Não, Leopoldo, eu acho que eu tenho palavras. Não motivou eu? Você vê que ele fez um trabalho.